Meu nome é Juliana e eu faço o segundo período de teologia. E nós vamos para o nosso segundo estudo bíblico. E eu queria falar um pouquinho de cada evangelho, né? Dar uma abreviada, dar uma resumida, não é essa a palavra. Uma introdução a cada um dos evangelhos, porque aí quando você for ler, você já tem isso na cabeça. E é sobre esse resuminho aqui que nós vamos conversar hoje. Já dá um print para vocês fazerem alguma anotação na Bíblia de vocês e ela ficar recheada também. Então, nós vamos começar por Lucas. Vamos começar por Mateus. Então, vamos começar por Mateus. Então, aqui eu coloquei, Mateus, foco nos judeus, filho de Deus, Jesus como o Messias dos judeus e o símbolo é o leão. O Evangelho de Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque os judeus eles só tinham o Antigo Testamento. Até então não existia o Novo Testamento, porque, enfim, Jesus não tinha vindo. Então, depois que o Novo Testamento foi ser escrito e todas as partes juntadas e reunidas. Mas os judeus, a Bíblia dele era o Antigo Testamento, né, deles. Então, por isso que citava muito o Antigo Testamento, né? Daí o foco sendo os judeus. Era como se fosse para mostrar assim, olha o que eu estou escrevendo aqui, conversa com o que vocês sabem, com o que vocês conhecem, com a Bíblia, né? Conversa com vocês, judeus. Mateus queria mostrar que Jesus era o rei dos judeus, era aquele rei que o Antigo Testamento dizia que viria, era o rei que os judeus estavam esperando, era o Messias deles. E eu peguei aqui minha Bíblia no primeiro capítulo de Mateus, né? Que diz assim, o livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, trazer esse link com Davi, com Abraão, os quais os judeus sabiam bem quem eram. É como se ele estivesse gritando assim. Judeus creiam, né? Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Messias de vocês. Ele é o Messias. E o símbolo está como leão, né? O que é que isso significa? O leão é o rei da selva, né, gente? Então, ele quer fazer essa associação. Olha, ele é o rei. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra e sobre tudo. E por que eu estou falando nessa simbologia? Nesse esqueminha, na parte de baixo, eu coloquei assim, Ezequiel 1:10. Em Ezequiel 1:10, depois vocês dão uma olhada. Ezequiel, ele traz essa visão que ele teve. Aqui, melhor mostrar logo, né? Ezequiel 1:10. A forma dos seus rostos era como de um homem, à direita, os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Então, é fazendo referência a essa passagem aqui. E aí, cada um dos evangelhos tem uma simbologia, eu vou tratar cada uma delas aqui. Isso é interessante saber para você entender o porquê desse símbolo naquele determinado livro, sabe? Uma vez eu estava numa viagem em Porto Alegre e eu entrei numa igreja lá e nessa igreja tinha uma escultura, né? Uma escultura de um leão, um boi, um homem e uma águia. E daí eu fiquei meio perdida, sem entender isso já faz algum tempo. Eu fiquei, poxa, por quê? Que quer dizer? Que significa? Então é isso. É mostrando para os judeus Jesus como o rei deles, como Messias, como a sua simbologia traz, né, de leão, o rei da selva. Assim é Jesus, o rei dos judeus. E indo agora para Marcos, eu coloquei aqui, foco nos romanos, Jesus como servo, Jesus sempre agindo. E como simbologia, o boi. Para você ver, né, o foco de Marcos era nos romanos. E Roma, né, onde existia toda aquela glamorização, né, toda a riqueza, onde era o centro ali da questão comercial, financeira. E ele traz Jesus como? Traz Jesus provando que Jesus era um servo, provando que ele estava sempre agindo. Então, é onde a gente vê Jesus, suando, trabalhando, agindo, servindo. E mostrando que Jesus, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E daí também a sua simbologia, né? O boi. A gente vê o boi como um animal que ele é muito útil no campo. Ele carrega carroça, ele serve para arar a terra, né? Com a ajuda dele, ele faz o trabalho pesado. Ele é um animal extremamente útil. E daí essa simbologia, né, do boi nesse evangelho de Marcos. Isso não é só para Jesus, né? Nem para os romanos só. A Bíblia é para a gente.
né? Então, Jesus foi chamado para servir quando veio. E nós, igreja, somos chamados a servir também, como ele fez. E por isso, né, já mudando da questão do primeiro evangelho, como a gente viu, já não tem genealogia aqui em Marcos, não tem. Então, para mostrar, olha, é um servo, né? Não importa de quem veio, sua genealogia, é um servo. E tratando de Lucas, nós temos o foco nos gregos, incluindo os gentios, Jesus como filho do homem e mostra o lado humano do ministério de Cristo. E como simbologia nós temos um homem. Esse evangelho de Lucas com foco nos gregos, e aí a gente vai lembrando, né, da Grécia também, toda aquela questão dos deuses, né? E o evangelho trazendo exatamente Jesus como um homem perfeito. Jesus como filho do homem, mostrando todo esse lado humano do ministério de Cristo. E daí também sua simbologia ser um homem, né? Fazendo essa associação, olha, ele era um homem, ele era um filho de um homem. Aqui nós já temos fazendo, aqui eu digo na Bíblia, tá? Eu tô olhando pra minha Bíblia. Já tem um link com Adão, né? Então veio para mostrar essa humanidade, não é mais com Davi e Abraão, né? Que estão depois, mas com Adão, o primeiro homem. E aí nós vamos ver Jesus com sua inteligência, usando da razão, das emoções, com um ser relacional. Então Jesus se relacionando com essa humanidade. Como eu falei, não é somente os gregos, né? Mas incluindo o gentio. E quem é o povo gentil? Gentil é todo mundo que não é judeu. Então, nós nos incluímos nessa categoria também. Logo, os gentios, por não serem povo de Deus, né, somente os judeus eram, então eles não conheciam algumas denominações, como, por exemplo, nós vamos ter no evangelho lá de Mateus, falando de festa dos pães asmos. Enquanto que no evangelho aqui de Lucas não vai tratar como festa dos pães asmos, e sim como Páscoa. Então, acaba que essa leitura é um pouco facilitada por essa questão de alguns termos assim, né, como eu citei agora. E é só a gente pensar, né, o povo grego como era. Precisava ser focado, né? Era um povo que era gentil, não era o povo de Deus, né? Não era. Então, por isso que... agora vamos lá, pulo do gato. Então, agora vocês vão entender por que eu digo preferencialmente comecem por Lucas. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para quem não tinha essa intimidade com Deus, para quem não conhecia. Para gentio, para quem não é o povo de Deus. Então, de certa forma, a leitura ela se torna um pouco mais facilitada, sabe? Já se você começar por Mateus, por exemplo, que era específico para judeu, quem era povo de Deus. Então, talvez em Mateus eu tenha mais dúvidas, né? Então, eu tenho que recorrer a algumas pesquisas maiores. Nada tão estrambólico também. Eu posso começar assim, claro. Mas, então, por isso que eu optei, quando eu iniciei, por iniciar por Lucas. Porque, ora, se eu não tinha o hábito dessa intimidade com Deus e com a Bíblia, então, o livro que me facilitasse mais a vida seria o ideal para iniciar. E daí, então, a partir de estudos e partindo para os demais. E então vamos finalizar aqui com o evangelho de João, né? Que é um evangelho sinótico, isso quer dizer resumido, onde mostra Jesus como Deus, mostrando que Jesus é Deus, é o Cristo, sendo a simbologia trazida à águia, né? Aqui está a referência da simbologia, como eu falei a vocês no início desses vídeos. Vamos lá. Em relação ao evangelho de João, os discursos mais difíceis de Jesus estão aqui neste evangelho. Exatamente para mostrar Jesus como Deus. Ele é um Deus, não, ele é o Deus, o Cristo. E por isso também que não tem genealogia aqui, né? Porque, horas, veio de Deus. Nada além de Deus, nada mais, nada menos que Deus. E aí vai ser um interesse maior para a igreja, né? Vamos dizer assim, um foco maior à igreja, vai mostrar a divindade de Deus, que ele é o nosso Salvador. Por isso que a simbologia aqui nesse evangelho é a águia. A águia é um animal fora do comum. Assim como o leão é o rei da selva, a águia é considerada a rainha das aves, né? Ela está nas alturas, ela está além. E está aqui simbolizando exatamente
divindade, né? Esse ser celestial que é Jesus como Deus, né? Como Filho de Deus e como Deus também com Deus. Então, é isso. Foi um resumo aqui bem rápido dos 4 evangelhos. Para quando você iniciar a sua leitura, você vir aqui, você lembrar de assistir o iniciozinho para ver essa introdução e você lembrar, olha, esse evangelho que eu vou ver aqui, ele foi focado em que povo, em que galera que isso aqui foi focado. E aí você entender, né? Nossa, por isso que aqui Jesus está servindo tanto, por isso que aqui mostra tanto milagre, por isso que aqui Jesus ele está se relacionando tanto com as pessoas. Visita Zaqueu, visita aqui, visita ali, se relaciona, sente emoção, sente tristeza, sente raiva. E você vai entendendo a linha de cada evangelho. E finalizando com sim. Ele é o Messias, ele é um homem, ele veio como um homem, ele veio como um homem perfeito, ele é servo e ele é Deus, o próprio Deus. Agora me diz, se sabendo dessas coisas não dá para você viajar muito mais em cada carta que você lê, em cada evangelho que você vai ler. Fica maravilhosa a leitura, gente. Então é isso. Até a próxima.